Você já percebeu como quanto mais você tenta ser o homem que ela quer, mais distante ela parece ficar? Você ajusta o tom da voz, muda a forma de falar, evita conflitos, cede espaço, tenta mostrar que é diferente dos outros. Mas algo começa a morrer dentro de você. E, ironicamente, é justamente essa morte interior que apaga o desejo dela. Há um ponto silencioso, quase invisível, em que o homem deixa de ser presença e passa a ser aprovação. É quando o olhar dela já não o busca, apenas o tolera. Ela ainda pode gostar de você, ainda pode te admirar como um bom homem, mas o magnetismo que um dia existiu desaparece. E você sente isso não pelas palavras dela, mas pelo vazio entre os gestos. O paradoxo da atração é cruel. O homem que tenta agradar para ser amado perde o mistério que fazia dele desejado. Porque o desejo não nasce do controle, mas da tensão, do espaço entre o que se revela e o que se retém. Quando você tenta entregar tudo, segurança, previsibilidade, certeza, o feminino perde a pulsação. O campo energético que antes vibrava entre vocês se neutraliza. O que ela amava não era o homem que dizia sim a tudo, mas o homem que tinha escolhas. O homem que não se moldava, que irradiava um eixo próprio, uma força interior que não dependia do olhar dela para existir. E é aí que começa a tragédia silenciosa de tantos homens. Confundirem amor com submissão, presença com controle, entrega com perda de si. O que a maioria não entende é que o feminino se conecta ao mistério, não à obediência. À curiosidade, não à confirmação. E quando você abre mão do seu enigma para caber no mundo dela, você deixa de ser um homem para se tornar uma extensão, previsível, domesticado, seguro demais para ser fascinante. Este é o ponto de ruptura que separa o homem comum do homem magnético, aquele que tenta conquistar pelo que faz e aquele que atrai pelo que é. E o que vamos explorar agora é o início desse declínio. O instante em que o ímã masculino começa a morrer, sem que o homem perceba, morre. E o que morre junto é o fascínio, porque o feminino se move pelo contraste, não pela estabilidade. Ela não deseja o que entende completamente. Ela deseja o que a intriga, o que a instabiliza de um modo sutil, o que desperta nela o medo doce da perda. E o homem que tenta ser o certo perde exatamente isso. O poder de ser sentido como imprevisível, vivo, real. Essa é a morte silenciosa do ímã masculino, quando ele troca o instinto pela aprovação. O instinto o conectava à sua força, a aprovação o conecta à dependência. E a dependência energética é o que o torna fraco, ainda que ele não perceba. A mulher sente essa fraqueza, não com desprezo, mas com desinteresse. É como se o olhar dela dissesse: você se perdeu tentando me manter. No inconsciente feminino, a energia masculina é o polo que a ancora na realidade. O homem é o eixo, o chão simbólico que permite ao feminino dançar entre o caos e o desejo. Quando esse eixo vacila, ela perde o chão e, junto com ele, o encantamento. Ela não o rejeita por maldade, ela apenas se desliga do que não vibra mais força. E força aqui não é dureza, é presença. É aquele tipo de olhar que diz: eu te vejo, mas não me perco em você. O homem que tenta agradar demais, sem perceber, se dissolve. E ao se dissolver, ele deixa de ser espelho do feminino e se torna extensão dele. É o fim da polaridade, e sem polaridade não há atração. A mulher, então, o sente como uma parte de si, e não mais como o oposto complementar que desperta o desejo. Esse é o ponto de não retorno para muitos homens. Eles acreditam que estão amando de forma plena, quando, na verdade, estão implorando inconscientemente por aceitação. Confundem entrega com submissão, confundem doação com ausência de limites. E o pior, acham que ser aceito é mais importante do que ser desejado. Mas o feminino não deseja o que já possui por completo.
O feminino deseja o que ainda pulsa com mistério. E o homem que abdica do próprio fogo para garantir permanência acaba garantindo apenas indiferença. Porque a mulher não sente falta do homem que a idolatra. Ela sente falta do homem que a desafia a sentir algo novo. Essa é a tragédia do homem moderno. Ele aprendeu a ser bom, mas esqueceu de ser inteiro. Foi condicionado a acreditar que a segurança emocional é o ápice do amor, quando na verdade é o início do tédio. Ele foi educado a reprimir o instinto e a suavizar o desejo, como se fosse algo errado. Mas o que ele não percebe é que o desejo não nasce da perfeição. Nasce da tensão entre o que se entrega e o que se retém. E quando essa tensão desaparece, o jogo da atração se encerra. Não por escolha dela, mas por ausência dele. No instante em que o homem se edita demais, o inconsciente dela entende. Ele já não é o eixo, ele está orbitando. E é aí que o encanto se quebra, silenciosamente, sem brigas, sem explicações. Apenas um distanciamento natural, como se algo vital tivesse se apagado. Ela ainda pode dizer que o ama, pode até continuar ao lado dele, mas o desejo já partiu, porque o homem que ela amava morreu, o homem que não pedia permissão para ser quem era. O feminino não se apaixona por respostas, mas por perguntas que vibram. E é aí que muitos homens se perdem, quando tentam explicar demais, provar demais, entregar tudo antes da hora. Eles acreditam que a clareza traz segurança, mas, para o desejo feminino, o excesso de clareza mata o encantamento. É o mesmo que acender todas as luzes num quarto que antes era iluminado apenas pela penumbra. O mistério desaparece e, junto com ele, o arrepio. O desejo feminino é movido por uma força paradoxal. Ele quer sentir-se segura para se entregar, mas excitada pelo risco de não ter o controle. É uma dança entre o caos e o chão, entre o conhecido e o enigma. Quando o homem tenta mostrar que é confiável, a qualquer custo, ele remove exatamente o elemento que desperta o fascínio, o mistério. Porque o mistério não é ausência de transparência, é presença de profundidade. E profundidade não se explica, se sente. O homem que se molda demais não entende isso. Ele entrega o roteiro inteiro antes mesmo da história começar. Mostra suas intenções, revela suas emoções, responde a todas as mensagens, busca constantemente confirmar que está tudo bem. E o que ele acredita ser amor, ela percebe como falta de energia vital, a ausência de contraste, de espaço, de silêncio. É nesse silêncio que o desejo feminino floresce, no espaço onde ela precisa imaginar, supor, criar histórias dentro da própria mente. Sem imaginação, não há eros. O desejo feminino não nasce da posse, mas da projeção. Ela se apaixona por quem permite que a mente dela dance. O homem que quer garantir tudo mata essa dança, porque o desejo feminino não quer previsibilidade, quer vibração, quer aquele olhar que não explica, mas convida, aquela presença que não promete, mas provoca. Há um momento em que o homem precisa compreender. O mistério não é manipulação, é energia. É o poder de não revelar tudo, de manter o próprio centro intacto, mesmo diante da curiosidade dela. Porque o mistério masculino é o que faz o feminino se movimentar. Ela quer decifrar o que não entende, quer mergulhar onde sente profundidade, quer tocar o que parece ter alma. O erro é achar que o mistério é algo a ser construído. Ele não é. Ele é o resultado natural da inteireza. O homem inteiro não se explica porque não precisa. Ele não tenta provar seu valor porque vive a partir dele. Ele fala pouco, mas carrega uma presença que diz muito. E é isso que faz o feminino se abrir, não por sedução, mas por ressonância. O mistério é o que mantém viva a polaridade. O feminino quer sentir-se penetrado pela força de algo que não domina totalmente.
E quando o homem entrega o controle, ela perde a atração. Porque a dança do desejo precisa de dois polos: o que convida e o que resiste, o que se aproxima e o que se mantém. O mistério é essa resistência magnética, o espaço que cria tensão. E é na tensão que o desejo se manifesta. O homem que entende isso percebe que não precisa ser distante, mas precisa ser centrado. Ele não joga, mas não se entrega de forma carente. Ele oferece presença, mas não submissão. Ele escuta, mas não busca aprovação. Ele entende que o verdadeiro poder de atração nasce do equilíbrio entre vulnerabilidade e autossuficiência, entre o revelar e o reter. Quando o homem está em paz com o próprio silêncio, o feminino sente segurança. Mas quando ele tenta preencher cada espaço, justificar cada emoção, provar constantemente que não vai embora, ela perde o respeito. Porque o respeito nasce do mistério, e o mistério nasce da soberania interior. O feminino deseja o homem que ela não consegue domesticar. Não porque quer um rebelde, mas porque quer um ser vivo. O homem previsível é morto em energia, ele não provoca mais movimento, e o feminino precisa do movimento para existir em plenitude. O homem que entende isso deixa de tentar agradar e passa a inspirar. Ele deixa de ser o que ela quer e se torna o que ela sente. E quando ela o sente, o corpo dela fala antes das palavras. Ela o deseja, não por lógica, mas por instinto. Porque ele representa o que é raro, o homem que não se molda, o homem que permanece. É nesse ponto que o homem descobre: o mistério não é um truque, é o reflexo da própria consciência. E o feminino não busca explicações, busca vibração. Quando o homem vibra, o feminino dança. Quando o homem tenta controlar, o feminino se cala. E a dança termina. Existe um momento silencioso em quase todo relacionamento em que o homem deixa de se expressar com verdade e passa a se ajustar. Ele não percebe quando isso começa. Talvez tenha sido depois de uma briga, de uma ameaça velada de distância ou simplesmente de um olhar desapontado. Mas a partir dali, algo dentro dele muda. Ele deixa de falar o que pensa e começa a medir o que pode ser dito. Deixa de agir a partir do instinto e começa a calcular cada gesto, com medo de ser mal interpretado, de parecer frio, de perder o que conquistou. É nesse exato ponto que o amor começa a se transformar em submissão. Não no sentido físico, mas energético. O homem continua presente, amoroso, participativo, mas não inteiro. Ele passa a amar a partir do medo e não da escolha. E o inconsciente feminino percebe isso imediatamente. Porque a mulher não sente o que o homem diz. Ela sente de onde ele fala. Quando o homem fala a partir da carência, o tom muda. A presença enfraquece. O corpo dela sente a vibração da insegurança, mesmo que ele diga as palavras certas. E é por isso que tantas mulheres se afastam de homens que fazem tudo por elas. Porque o fazer vem contaminado pelo medo. E o medo é o oposto da energia masculina. A castração invisível acontece quando o homem começa a duvidar da própria força. Ele começa a se autoanalisar demais, a duvidar do próprio valor, a procurar nas reações dela a confirmação da sua importância. O olhar dela se torna o espelho onde ele mede o próprio tamanho. E quanto mais ele tenta ser o homem que ela quer, mais ele se afasta do homem que ela desejava. A energia feminina, inconscientemente, começa a testá-lo. Não por crueldade, mas por instinto. O feminino testa para sentir se o masculino ainda tem eixo. Testa com ironias, com pequenos silêncios, com exigências sutis. E quando o homem cede a todas elas, acreditando que está sendo compreensivo, o que ele está realmente transmitindo é fraqueza energética. Ele mostra que seu amor é reativo, não criativo, que o seu centro depende do humor dela. E quando o homem perde o centro, a mulher perde o respeito, e sem respeito não há desejo.
A mulher não se sente atraída por quem ela domina. Ela pode gostar, pode admirar, pode até se apegar, mas o corpo dela não responde, porque o desejo feminino é animal, não racional. Ele se acende diante da força, não da obediência. E força aqui não é brutalidade, mas presença. A firmeza tranquila de quem não negocia o próprio valor para ser aceito. Quando o homem começa a viver em função da reação dela, o amor se converte em servidão emocional. Ele começa a confundir bondade com submissão, empatia com medo de conflito, entrega com perda de identidade. E a mulher percebe isso antes mesmo que ele perceba em si. Ela sente o esvaziamento. Ela sente que ele já não vibra potência, mas necessidade. E o feminino não floresce diante da necessidade, ele floresce diante da confiança. Há uma frase silenciosa que o inconsciente feminino repete quando o homem se torna pequeno. Se ele precisa tanto de mim para se sentir forte, ele já deixou de ser meu porto seguro. E é nesse momento que ela se desliga, mesmo que continue fisicamente ao lado dele. O corpo dela se fecha, a alma se distancia, o desejo evapora. Mas há algo mais profundo nessa dinâmica. O homem, ao ceder demais, está tentando evitar o abandono. Mas o que ele não entende é que o abandono que ele teme já aconteceu. Ele abandonou a si mesmo. Ele deixou de ser o guardião da própria energia para se tornar refém da aprovação feminina. E o preço disso é alto. Ele perde o respeito da mulher e, mais do que isso, perde o respeito por si. A verdadeira força masculina não é a que domina o feminino, mas a que não se dobra para ser amado. É a que ama sem implorar, dá sem se dissolver, acolhe sem perder a direção. O homem que ama com eixo é irresistível, porque transmite segurança vibracional. A segurança de quem pode estar só, mas escolhe estar com. O feminino sente essa energia como verdade. Ela sente que o amor dele não é implorante, é soberano. Ele não está ali por medo da perda, está por abundância de presença. E quando essa energia está viva, ela se rende, porque o feminino só se entrega quando sente o masculino inteiro. O amor que nasce do medo é uma prisão. O amor que nasce da soberania é liberdade compartilhada. E o homem só pode oferecer liberdade quando já não precisa do outro para se sentir vivo. É por isso que o amor verdadeiro exige coragem. A coragem de perder o que é falso para manter o que é essencial. A coragem de decepcionar para continuar sendo verdadeiro. A coragem de dizer não para preservar o próprio sim. A castração invisível não é imposta pela mulher. É consentida pelo homem. E o único antídoto é o retorno à presença. Porque no instante em que o homem volta a se posicionar, sem medo, sem raiva, sem culpa, o feminino o reconhece novamente. Não como servo, mas como espelho. Não como menino, mas como eixo. E é nesse ponto que o amor volta a respirar. Quando o homem chega ao fundo desse ciclo, depois de ter tentado agradar, ceder, provar o próprio valor, ele se vê diante do espelho e não se reconhece mais. Aquele brilho que o tornava vivo, curioso e imprevisível já não existe. O fogo virou cinza, mas é nesse ponto que algo pode renascer, porque o retorno do ímã masculino não acontece quando ele conquista novamente o olhar dela, acontece quando ele volta a ser o centro gravitacional da própria vida. O desejo, tanto masculino quanto feminino, é uma força espiritual disfarçada de impulso. Ele não é apenas físico, é energético. E o fogo da atração só arde quando há polaridade. Quando o homem retoma a própria energia, o feminino sente isso no ar. Não é o que ele faz, é o que ele emana. É o olhar que não implora, é o silêncio que não teme o vazio, é o gesto de quem está completo antes de ser correspondido. O homem recupera o poder quando deixa de girar em torno da validação feminina e passa a girar em torno de si. Quando volta a investir energia no próprio corpo, na própria visão, nos próprios propósitos.
quando para de buscar o sim e começa a viver de acordo com o próprio porquê. Essa mudança é vibracional e o feminino, sendo sensorial por natureza, sente. Ela sente o campo dele voltar a pulsar. Sente a presença firme de quem já não se move por medo. O homem centrado não precisa se afastar, apenas não se dissolve. Ele fala menos, mas cada palavra vem de um lugar sólido. Ele não busca provar nada, porque a energia dele já prova por ele. E é nesse momento que algo curioso acontece. O feminino, que antes parecia distante, volta a se aproximar. Não porque ele a persegue, mas porque o inconsciente dela reconhece novamente o polo de força que havia se perdido. O feminino é atraído por presença. Presença é a soma de consciência e silêncio. É a vibração de quem está inteiro no momento, sem ansiedade, sem expectativa. E esse estado não pode ser fingido. Ele nasce quando o homem cessa a guerra interna de tentar ser algo para alguém e volta a ser tudo para si. Desejar é reter um mistério. É manter algo dentro de si inacessível, mesmo quando se está completamente presente. O mistério é o campo que protege a própria energia. É o limite invisível que diz: eu te vejo, mas não te entrego o meu centro. É o poder de permanecer em si, mesmo em meio ao olhar dela. Quando o homem retém o mistério, ele não se torna frio, se torna magnético. O feminino o sente como profundidade, algo que ela não pode controlar, mas quer compreender. É esse magnetismo que desperta o desejo, e é isso que o diferencia do homem que busca aprovação. Ele não tenta convencer, ele convida. O homem centrado não precisa se distanciar para ser desejado. Ele apenas não se perde. Ele escuta sem se render, ama sem se diluir, se entrega sem se esvaziar. Ele entende que o verdadeiro poder não está em conquistar o outro, mas em permanecer inteiro dentro de qualquer relação. A energia masculina, quando está desperta, é como um campo gravitacional. Tudo ao redor sente. E o feminino, sendo movimento, se aproxima naturalmente dessa força. O desejo volta, não porque ele mudou o comportamento, mas porque ele mudou a vibração. Ele não está mais pedindo amor, está emanando vida. Nesse estado, o homem deixa de reagir ao jogo emocional e passa a reger o próprio campo. Ele não se assusta com o silêncio dela, porque já não precisa de palavras para se sentir seguro. Ele não se confunde com os testes, porque entende que o feminino testa para sentir-se a chão, e ele é o chão. A mulher, diante desse novo homem, o mesmo, mas agora inteiro, sente algo que havia esquecido: admiração. E quando o feminino admira, o corpo dela se abre, o olhar muda, a energia circula. O desejo retorna, porque o homem voltou. Não o personagem que queria ser amado, mas o ser que sabe amar sem se abandonar. O retorno do fogo não é um evento, é um estado. É o reencontro entre o masculino e o próprio centro. O homem que chega aí entende que a atração nunca foi sobre agradar, foi sobre irradiar. Que o poder não está em conquistar o outro, mas em ser o tipo de presença que transforma o ambiente. Quando o homem se torna esse campo, o feminino sente. Não importa se ela volta ou não, porque o verdadeiro prêmio não é a mulher. É o reencontro com o próprio eixo, e é ali, no silêncio entre um olhar e outro, que ele percebe. O que o feminino mais deseja é exatamente o que ele havia perdido: a sua inteireza.